Termina hoje o prazo de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os interessados em uma das 123 mil bolsas de estudos devem acessar o site prouni.portal.mec.gov.br até às 11h59 da noite de hoje. Só ontem o Ministério da Educação recebeu mais de 700 mil inscrições. Para participar, o candidato precisa ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou estabelecimento privado com bolsa integral. É necessário ainda ter participado do Enem de 2010, ter atingido o mínimo de 400 pontos na média e não ter tirado zero na redação. A lista dos pré-selecionados será divulgada na próxima sexta-feira. Os moradores que tiveram de deixar suas casas em Teresópolis vão começar a receber o aluguel social no início de fevereiro. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, que se reuniu com os desabrigados para fazer um balanço das ações tomadas depois da tragédia. Um auditório lotado de pessoas que perderam parentes, amigos e as casas nos deslizamentos de terra em Teresópolis. Algumas ainda moram em áreas de risco e estavam ansiosas por informações. O que está chegando lá mais é boatos que o Caleme vai acabar, que o povo do Caleme vai ter que sair de lá, desocupar as casas. A gente fica perdido, a gente já fica sem saber. O encontro serviu para o prefeito de Teresópolis esclarecer o que está sendo feito para recuperar o município. 1.500 profissionais estão mobilizados na operação de emergência. 200 veículos, entre tratores, caminhões e escavadeiras, já retiraram cerca de 500 toneladas de entulho das ruas. O prefeito também confirmou que na primeira quinzena de fevereiro começarão a ser depositados os aluguéis sociais no valor de R$ 500 para 2.500 famílias, que atualmente estão nas casas de parentes ou nos 31 abrigos do município. Pode estar morando numa casa compartilhada com um parente, com um amigo, e está assegurado durante 12 meses receber R$ 500 por mês, para que isso seja utilizado como um auxílio complementar naquela moradia que ele está dividindo com um familiar ou com um amigo. No projeto de recuperação de Teresópolis, a prefeitura do município pretende reconstruir 42 pontes, desapropriar terrenos, onde vão ser erguidos novos bairros. Nesses lugares vão morar pessoas que perderam as casas, ou que ainda vivem em áreas de risco. Esse trabalho todo de reestruturação, de reurbanização, pode levar, em alguns bairros, 6 meses, em outros 1 ano, em outros até 2 anos. Nós queremos entregar, e eu conversava hoje com o governador e com o vice-governador, nós queremos entregar até o final desse ano de 2 a 3 mil casas em Teresópolis. A destruição na região serrana causou muitos prejuízos aos moradores. Só 30% tinham seguro da casa ou do carro contra desastres naturais. E, ao contrário do que se imagina, ter um seguro residencial não é tão caro. Quando menos se espera, o pior acontece. Sara teve o apartamento quase que destruído por um incêndio, provocado por um curto-circuito numa das tomadas da cozinha. Os azulejos caíam, os armários, todas as portas queimadas, todos os eletrodomésticos derretidos. Foi só o susto, ninguém ficou ferido, o apartamento já foi reformado e todos os prejuízos já foram pagos por 2 tipos de seguro. Um geral do prédio, que é exigido por lei, e o outro particular da proprietária, que sempre ficou muito atenta a todos os itens de cobertura na hora da assinatura do contrato com a seguradora. Quem pensa que é muito caro ter um seguro da casa, inclusive com a cobertura contra deslizamentos, enchentes e outras tragédias, não chega a 200 para o ano todo. Em caso de calamidade pública decretada, como agora na chuva do mês de janeiro, pessoas que tiveram casas ou carros atingidos devem pedir a indenização ao Estado, porque as seguradoras só cobrem os prejuízos que tiverem especificados nas apólices. De acordo com o Sindicato das Empresas, apenas 30% dos segurados na região serrana do Rio tinham seguro contra danos causados pela chuva. Não existe ainda a cultura do brasileiro de contratação de seguro como um todo, mais ainda com essas coberturas. Este mês, em várias regiões, o excesso de chuva fez dobrar o número de ocorrências nas seguradoras. Mas e quanto ao preço dos seguros nessas regiões? Situações como essa da região serrana são situações pontuais. Não se tratando de situações repetitivas, não significa que isso impactará em preço. Ou seja, não significa que amanhã o povo da região serrana não vai conseguir contratar seguro, que vai ficar caro demais.
O atacante Ronaldo marcou um golaço. Ele conseguiu, com os patrocinadores, juntar 80 toneladas de donativos às vítimas da região serrana. Eu, representando o Corinthians, junto aqui com o meu presidente, conseguimos com o nosso patrocinador uma grande e importante quantidade de alimentos e itens que nesse momento está fazendo muita falta lá na região serrana do Rio, e fiz questão de estar presente e fazer essa entrega, porque eu sou carioca e não só por isso, mas todos os brasileiros estão sofrendo com essa situação que a região serrana está passando, e dizer que devemos sim continuar com as doações, com alimentos importantes, com material de higiene pessoal. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer: sabonete, shampoo, escova e pasta de dente, absorvente, fraldas eu trouxe bastante, mas continue também doando. É muito importante e necessário lá para as vítimas dessa grande tragédia. Vamos voltar ao vivo com o Rodrigo Viana, que acompanha a festa da torcida do Flamengo, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rodrigo, com você. E que festa, hein? E que festa. Eu estou ao lado da presidenta Patrícia Amorim. Patrícia, segura aí, sua primeira taça na sua gestão. O que dizer desse título? Conquistado de uma forma fantástica. Se eu pudesse escolher o primeiro título que eu, na minha gestão, gostaria de ganhar no futebol, era na base, porque tem o simbólico da boa formação, do Flamengo do futuro, de uma perspectiva sensacional, de uma garotada que vai conviver com o Ronaldinho Gaúcho. Então, a gente virou a página do ano passado e realmente começamos 2011 mostrando a que viemos. A tua presença do Vanderlei Luxemburgo aqui refletem, tá pesada a taça, refletem a importância que vocês dão para a garotada. Isso, o nosso foco é investir no patrimônio do clube, que é o patrimônio físico, de sem treinamento, né, ter uma estrutura melhor, e patrimônio de jogadores, que é uma preocupação que nós temos, com a boa formação, com cuidar desses meninos, com dar uma perspectiva e conviver com grandes jogadores, né? Quer dizer, o futuro está muito próximo, né? Isso é muito bom. Tá certo, muito obrigado a presidente Patrícia Amorim. Tá aí, festa do Flamengo, segunda vez campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje pode ficar marcado como sendo o dia 25 de janeiro, o dia em que os cariocas, os flamenguistas, invadiram o Pacaembu, invadiram São Paulo e conquistaram mais uma edição desta Copa São Paulo de Futebol Júnior. Voltamos agora aos nossos estúdios aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Rodrigo. E aqui no estúdio eu converso com Alberto Léo. Boa tarde, Léo. A radiografia da Copinha, como é que foi? Olha, foi uma bela competição, sem dúvida nenhuma, um torneio que começou no dia 4 de janeiro, com 92 equipes. Nós vemos no final essa grande decisão, reunindo as equipes do Flamengo e do Bahia. Revendo os gols aí, Alei? O gol do Flamengo logo aos 8 minutos. O Bahia até começou melhor o jogo, arriscando mais, mas após a cobrança de um córner, o zagueiro Fraustes, aos 8 minutos, abriu o placar num belo chute, sem a menor chance de defesa para o goleiro Renan. Sim. Logo no início da partida, então, o Flamengo fez 1-0. Aí já por volta dos 30 minutos, Bahia forçando muito, houve um pênalti, uma falta em cima do jogador Rafael, e ele mesmo cobrou e empatou o jogo, 1-1. E o primeiro tempo foi um pouco nervoso, um pouco tenso, Davi, o que é natural numa decisão, ainda mais envolvendo essa garotada de 18, 19 anos. Mas no segundo tempo, essa bela arrancada do Thomas, ele foi seguro pelo Dudu, um pênalti claro, muito bem marcado também. Negueba, né? E o Negueba bateu com categoria, fixando o placar em 2-1. Apesar da vitória do Flamengo, tem que se destacar a boa atuação, a perfeita atuação do goleiro César, com 4 defesas importantíssimas na partida. O Flamengo teve um ataque maravilhoso em toda a competição, em 8 jogos. Fez 21 gols, mas hoje acabou pecando muito nas finalizações. Várias revelações, né, Léo, aí no Flamengo, né? Muitas revelações no Flamengo. O Flamengo tem um bom goleiro, que é o César, tem uma boa zaga, principalmente esse Fraus, que acabou fazendo o primeiro gol. E 3 jogadores no ataque chamaram muita atenção. O Rafinha no meio de campo, o Lucas e também o Thomas. Apesar do Thomas ter entrado na reserva, ele também acabou sendo um jogador muito importante. E tem um garoto de 16 anos, que é o Adri, número 10, um lourinho, também é um jogador que já está aí aparecendo em várias seleções. E um detalhe dessa entrevista da Patrícia Amorim, logicamente a importância dessa competição, tanto que a presidente do Flamengo esteve lá,
ao lado do Vanderlei Luxemburgo. E o trabalho de base, Davi e amigos, é fundamental para que você tenha a renovação do nosso futebol. Já de imediato o Luxemburgo aproveita alguém? De imediato não, vai ter que dar um tempo, mas é importante que o jogador comece a treinar, vai ver o Ronaldinho Gaúcho, vai ver, enfim, os outros jogadores do Flamengo, vai se ambientar mais com o titular, para começar a pegar uma experiência maior, e esse título já dá realmente um impulso muito grande ao Flamengo nessa temporada de 2011. Flamengo espantando aí o Baixo Astral, né? E começa bem, você começar o ano com uma competição a nível nacional. E para chegar na final, o Flamengo eliminou grandes equipes, tradicionais equipes, como o Cruzeiro, o próprio São Paulo, que foi o campeão do ano passado, foi uma bela conquista. Parabéns, Flamengo. Alberto, muito obrigado. Valeu, Davi. O ano promete para o Flamengo e as boas notícias não param de chegar. O campeão olímpico e recordista mundial de natação, César Cielo, renovou por mais um ano com o clube rubro-negro. O acerto foi feito nesta segunda-feira e a decisão partiu do atleta, que preferiu continuar no Rio. César Cielo vai decidir agora se treinará no Brasil ou nos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. A seguir, a remoção bem-sucedida de moradores de áreas de risco no Complexo do Alemão dá um exemplo de ações para evitar tragédias. E o dia da Bossa Nova, o ritmo carioca que ganhou o mundo.